Olá, Sam. Me chamo Irene Esposito Bianchi. Sou do estado do Rio Grande do Sul. Atualmente não moro na cidade de onde vou relatar os fatos que aconteceram. Porém, ainda nessa mesma região, possuo alguns familiares meus. Como mencionei, morava em uma colônia, como chamemos por aqui. A minha família, avós, tios e meu pai, eram italianos. A minha mãe e meus pais e outros tios eram brasileiros, mas todos descendentes assim como eu, meu irmão e a geração mais nova de hoje. Hoje em dia tenho 56 anos, mas vivi lá até os meus 25 anos, praticamente a metade da minha vida. Morávamos em uma localidade a cerca de 10 quilômetros do centro. Na época, poucos tinham automóvel naquela região. Então tudo que era de transporte era através de cavalos, mulas, carruagens e carretas de boi. Fomos sempre uma família bem unida. Lembro-me de reuniões aos sábados à noite, com muito vinho e comida, festas e músicas. O meu avô era um excelente músico. Cresci em um ambiente familiar, bem rígido e com zelo. Vivíamos bem através da lida de lavouras e a criação de animais. Haviam 3 casas, uma onde eu morava com meus pais e meu irmão, e a cerca de 100 metros era a casa de meus avós. Sempre ouvi falar em aparições. Cheguei a presenciar algumas quando era pequena mesmo. Nos campos ao longe, vi bolas de fogo ou de luz. E sempre ouvi lendas e histórias de meus avós e dos meus pais. Mas o que realmente me marcava e que me atormentou, e ainda lembro como se fosse hoje, é a maldição do lobisomem. Tudo começou aos poucos, primeiro notando a preocupação de todos em certas noites, principalmente durante a quaresma. Depois comecei a ouvir coisas como barulhos. Meu quarto antigamente, como era de costume em muitas casas antigas, o quarto das meninas e moças, teria que passar pelo quarto do pai e da mãe, e muitas vezes não havendo janelas. E o meu não era muito diferente. Ficava no ângulo mais alto da casa em relação ao terreno, sendo que toda vez que eu quisesse passar, teria que bater e pedir a permissão dos meus pais. Certa noite estava muito quente. Eu já tinha os meus 13 anos e não conseguia pegar no sono. E já se parecia ser muito tarde da noite, ou já de madrugada, pois dormíamos muito cedo para levantar cedo também. Ao longe ouvi cachorros uivando e latindo. Após isso, os cachorros do meu avô também começaram a latir muito bravos, enlouquecidos. Havia uma árvore enorme ao lado de minha casa, que aos dias de sol fazia uma sombra bem fresca, mas também caía muitas folhas e galhos secos. E uma de minhas tarefas era sempre varrer e amontoar as mesmas, e após isso queimar tudo. Eu pude ouvir passos sobre algumas folhas. Pensei que era meu avô, ou alguém que se aproximava do casarão, pois os cachorros cessaram os latidos, talvez conhecendo quem estivesse ali, mas não era bem isso. Os barulhos dos passos se misturavam com uma respiração ofegante e bem alta. Imaginei se alguma criação, boi ou vaca, que estava solta por ali. Após isso pude ouvir o que estava ali, mascando o carvão, dos restos das cinzas das folhas que eu havia queimado à tarde. Me dispersando mais curiosidade, no mesmo instante, pude ouvir a janela do sótão onde dormia meu irmão, abrindo bem devagar, fazendo com que estava ali sair galopando, mas bem aos poucos. No outro dia após acordar, sem querer pude ouvir meu pai conversando com meu irmão mais velho. Meu pai foi dizendo: "Na próxima oportunidade, atira." Mas quando me viram, pararam no mesmo instante e mudaram o rumo da conversa. No mesmo dia mais tarde, começou uma chuva, uma garoa bem fraca. Era por volta das 6 horas da tarde. Meu avô estava em minha casa e falou para meu pai baixinho:
É hoje. Ou a gente acaba de vez com isso, ou inicia uma guerra eterna. E saiu mandando meu pai trancar bem as portas, pois ele ia fazer o mesmo e se preparar. Eu não estava entendendo nada. Tentei perguntar à minha mãe, mas ela me mandou ficar quieta e comer logo, para orar e me recolher, pois já estava na hora. Nisso, meu irmão entrou no quarto de meu pai, pegando uma de suas carabinas, e disse: Meu pai, eu quero uma dessas. E meu pai logo respondeu: Pegue e não poupe chumbo. Vou tá com outra daqui, e teu vô vai tá de lá. De hoje não passa. Isso me deixou muito mais apreensiva e com medo. Dei boa noite a todos, pedi a bênção aos meus pais e abracei meu irmão. E fui para meu quarto fazendo o que minha mãe tinha ordenado. Orando, me deitei ouvindo o barulho da chuva. Diferente da noite passada, essa eu peguei no sono, mas não me impediu de acordar novamente no meio da noite, com uivos e os cachorros bravos. Dessa vez o que estava lá fora parecia estar muito faminto, muito mais ofegante e fazendo o dobro de barulho. Escutei minha mãe chamando pelo meu pai. Ele respondeu dizendo que estava ouvindo. Nisso um barulho enorme deu no porão da casa onde a gente armazenava muitas coisas e mantimentos, como linguiça, salames, queijos, farinhas e banha em latas. Então pude ouvir meu irmão também, já levantando e abrindo a janela. Consegui ver meu pai pegando a espingarda e botando os cartuchos. E mais do que depressa minha mãe correu para junto de mim. Eu perguntei o que estava acontecendo, e ela mais que imediatamente me calou botando sua mão em minha boca e disse ao meu pai: Vai, homem, acaba com isso, tenha fé em Deus e tome muito cuidado com essa besta. O meu pai saiu em direção à sala e ela começou as orações me abraçando. Eu ouvia claramente aquela coisa mascando a carne, linguiça, o que fosse, e estava revirando tudo. Minha mãe orando e os passos lentos do meu pai subindo a escada, que dava acesso ao sótão da casa, lugar onde estava o meu irmão. Os cachorros novamente voltaram a latir. Então meu avô abriu a janela ou a porta da casa dele também, e imediatamente tudo silenciou. Até os cães pararam. Então aquela coisa começou a andar no porão, parecendo saber que estava sendo avistado, ofegando o ar e rosnando, arranhando o assoalho de baixo de fora, e foi andando até passar por debaixo do meu quarto, indo até a porta do porão, onde parou por um instante, puxando um uivo estremecedor e assustador. Não tenho vergonha alguma em dizer, mas nesse exato momento eu fiz xixi nas calças. Foi quando minha mãe e eu ouvimos o primeiro tiro, que vinha da casa do meu avô. Aquela coisa saiu do porão no sentido da casa do meu avô. Foi onde meu pai e meu irmão também atiraram, fazendo aquilo perder o rumo campo afora correndo. Meu pai gritou para meu pai soltar os cachorros e desceu correndo as escadas para ir para fora. E também meu irmão foi atrás. Minha mãe foi até a sala dizendo: Não saiam, não saiam. Mas de nada adiantou, pois eles foram no rumo daquilo. Meu pai, meu irmão e o meu avô. Eles não se distanciaram muito e ficaram por perto. Foram até a porteira que havia logo acima de nossa casa e rodearam tudo em volta por horas, conversando e de tocaia, só esperando os cachorros que de longe estavam latindo. Nesse momento eu já estava mais calma. Tinha me banhado e tomado um chá que minha avó havia feito para os meus nervos. Tudo parecia ter calmado. Foi onde minha mãe e minha avó me contaram o que realmente havia acontecido e que já fazia tempo que aquilo nos atormentava, sempre fazendo estragos, abatendo criações
e metendo medo em todos. Após esse dia, por um bom tempo, não apareceu mais aquela criatura por ali, mas ao longe sempre ouvíamos uivos. Parecia que aquilo sabia que se fosse ali novamente, estaríamos preparados. Convivi por anos com aquilo ali, sempre passando na estrada que havia logo perto e nas matas uivando e rosnando. Após o falecimento de meus avós e eu já casada, aquilo criou coragem de retornar. Mas isso ficará para uma próxima história. Agradeço muito ao canal Relatos do Sam por compartilhar com vocês essa experiência vivida por mim. Em breve mandarei esse relato. Até mais. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.